Vamos lá, pessoal, mais um bloco aqui do nosso curso, do nosso módulo 3 do curso Direito Administrativo com o Dudu. E nós vamos iniciar o tópico 2, atributos do ato administrativo. Deixa eu botar aqui, ó. E atributos do ato administrativo. Legal? Pessoal, o que são atributos do ato administrativo? Atributos do ato administrativo nada mais, nada menos do que características do ato administrativo. Se eu quiser saber quais são as características do ato administrativo que diferenciam o ato administrativo dos demais atos jurídicos, eu estou estudando os atributos do ato administrativo. Então, o ato administrativo, ele tem características, e essas características são os atributos do ato administrativo. Se você parar para ver, a gente tem 250 milhões de doutrinas sobre isso. Eu costumo explicar em sala de aula, nos ambientes online, nas minhas aulas, e tem doutrina que fala em 17 atributos. Legal? Só que ela é boa para uma pós-graduação em Direito Administrativo. Numa pós-graduação em Direito Administrativo, que a gente presume que o cara já é graduado em Direito Administrativo, em Direito como um todo, aí a gente vai lá e mergulha no profundo. Agora, para concurso público, a melhor doutrina é aquela que informa para a gente que o ato administrativo ele tem 4 atributos, ou seja, 4 características. E quais são elas? A presunção de veracidade e legitimidade, a autoexecutoriedade, a imperatividade e a tipicidade. Então, são 4 atributos que a gente pode falar que representam sim uma doutrina majoritária e para concurso público é o mais indicado. Vamos começar? Qual é o primeiro atributo, ou seja, qual é a primeira característica do ato administrativo? É a presunção de veracidade e legitimidade. Lembrando a você que essa presunção é uma presunção relativa. Uma presunção relativa de veracidade e legitimidade. Esse é o primeiro atributo. Presunção relativa de veracidade e legitimidade. Mas para começar a estudar isso aqui em alto nível, eu tenho que te ajudar a responder a seguinte pergunta. O que é presunção? E aí eu tenho que te lembrar que a presunção é um gênero onde eu tenho 2 espécies. A presunção relativa e a presunção absoluta. Calma, que isso aqui ainda não é direito administrativo. Isso aqui é teoria geral do direito. Isso aqui é para você entender o porquê que nós chamamos de presunção. Legal? E aí a presunção relativa é aquela que cabe prova do contrário. Ou seja, é uma presunção que se sustenta até que se prove o contrário. Um bom exemplo de presunção relativa é a inocência, já que todos nós somos inocentes até que se prove o contrário. Então, a presunção de inocência no direito brasileiro é uma presunção relativa, é uma presunção juris tantum. Já a presunção absoluta é aquela presunção que não cabe prova do contrário. Ou seja, é aquela presunção que não tem como fazer prova do contrário. Um bom exemplo de presunção absoluta é a menoridade penal. Ou seja, no Brasil, o menor de 18 anos ele não comete crime e ponto. Mas, professor, ele já foi emancipado, mas não comete crime.
Mas professor, ele já é casado, mas não comete crime. Mas professor, ele é dono, né, de um negócio muito lucrativo, mas não comete crime. Professor, mas ele não comete crime. No Brasil, o menor de 18 anos, de forma absoluta, não comete crime e ponto final. O que ele pratica? Quando pratica ato infracional. Mas por que isso? Porque no Brasil, a menoridade penal é uma presunção absoluta. Ou seja, não cabe prova do contrário para alguém no Brasil discutir se o menor comete ou não comete crime. O que eu quero dizer para você? Que essa matéria aqui, ó, que tem mais a ver, né, com teoria geral da prova, que são as presunções, elas podem ser absolutas ou relativas. Se elas são relativas, cabe prova do contrário. Se elas são absolutas, não cabe prova do contrário. A menoridade penal é uma presunção absoluta, porque não cabe prova do contrário. Já a inocência é uma presunção relativa, por quê? Porque cabe prova do contrário. No direito administrativo, graças a Deus, a presunção do ato administrativo é uma presunção relativa. Por quê? Porque cabe prova do contrário. E aí, pessoal, ó, já vou te adiantando. E quem é que tem que fazer prova do contrário? Você. E eu. Ou seja, um sujeito que a doutrina chama de particular. Deixa eu te explicar isso aqui. Olha, então quer dizer que o agente de trânsito falou que você estava em cima da calçada e ele foi lá e te multou. E você não estava nem aqui no município. Você estava lá no exterior. Irmão, quem é que vai ter que fazer prova que o agente de trânsito estava errado e que você não estava com o carro em cima da calçada? Você. Por quê? Porque a presunção relativa diz o seguinte, que a administração pública vai alegar. E você, cidadão, eu, cidadão, até mesmo uma empresa, um particular, vai ter que fazer prova do contrário. Então, por exemplo, o fiscal sanitário foi lá no mercado e disse que o mercado Y está vendendo comida vencida. É o mercado Y que vai ter que provar que aquela comida não estava vencida. Porque o ato administrativo, a fiscalização, goza de presunção relativa de veracidade e de legitimidade. Ou seja, no direito administrativo, a presunção que relativa é aquela que cabe prova do contrário. E quem é que vai ter que fazer a prova do contrário? Você, eu, no caso uma empresa, a própria empresa, ou seja, o particular, aquele que não faz parte da administração pública. Deu para entender? Então a presunção relativa, tanto faz de veracidade ou de legitimidade, ela recebe esse nome de relativa por quê? Porque cabe fazer prova do contrário. Quem se sentir prejudicado pode tentar provar que a administração pública errou. Então, por exemplo, se o cara falou, né, que eu furei o sinal, eu vou ter 30 dias para impugnar isso aqui na via administrativa e tentar provar que a administração pública estava errada, que eu não furei o sinal. Inclusive, nesse dia, eu estava fazendo uma cirurgia. Impossível ter furado o sinal. Deu para entender? É isso aqui que a gente vai trabalhar no direito administrativo. Então, o primeiro atributo, a primeira característica do ato administrativo é a presunção de quê? A presunção de, né, veracidade e de legitimidade. E essa presunção é uma presunção relativa. Por que é uma presunção relativa? Porque é uma presunção, vou colocar isso aqui toda hora, né? É uma presunção que cabe prova do contrário. Se cabe prova do contrário, eu estou diante de uma presunção relativa, uma presunção iuris tantum. Guarda essa expressão em latim, tá bom? Tá bom. E o que é a primeira parte, né? A primeira espécie da presunção? A presunção relativa de veracidade. Significa dizer, olha aqui, ó, a expressão mágica, até que se prove em contrário, olha aqui,
o ato administrativo, né, é fruto de fatos verídicos. Então, ó, se o agente de trânsito falou que eu furei o sinal, até que se prove em contrário, isso é verdade. Ou seja, até que se prove em contrário, a administração pública só fala a verdade. Até que se prove em contrário, a administração pública não mente. Então, por isso aqui, quando eu olho para isso aqui, né? Chegou uma multa aqui em casa falando que eu furei o sinal. Legal? Cara, eu tenho que saber isso. Que até que se prove em contrário, eu furei o sinal. E quem é que vai ter que provar em contrário? Eu. Né? Ou seja, o prejudicado, teoricamente, pela prática desse ato administrativo. Eu que vou ter que fazer prova que, na verdade, eu não furei o sinal. Por qualquer motivo. Por exemplo, eu nem aqui no Brasil estava. Apresento meu passaporte, eu estava lá na Europa passeando. Legal? Legal. Já a presunção relativa, né, de legitimidade significa dizer que, até que se prove em contrário, o ato, né, administrativo está de acordo com a lei, ou seja, está de acordo com o ordenamento jurídico. Ou seja, vamos mudar o nome. Até que se prove em contrário, o ato administrativo é válido. Ou seja, ele está de acordo com o ordenamento jurídico. Ele está de acordo com a lei em sentido amplo. Tem doutrina que fala que está de acordo com a lei, foi praticado no interesse público e por um agente competente. Significa dizer, está de acordo com o ordenamento jurídico. Eu prefiro dizer mais simples, que o ato administrativo, quando tem presunção de legitimidade, significa dizer que até que se prove em contrário, ele está de acordo com a lei, ou seja, com o ordenamento jurídico. Ou seja, até que se prove em contrário, o ato administrativo é válido. Então, deixa eu ver se você entendeu para eu fazer um esquema aqui. Olha aqui. Então, quer dizer que, deixa eu pegar aqui, que até que se prove o contrário, até que se prove em contrário o quê? O ato, qual ato? O ato administrativo. É fato verídico e e está de acordo com o ordenamento jurídico. Né? O ordenamento jurídico, você já sabe que é lei em sentido amplo. Legal? Então, se até que se prove o contrário, o ato administrativo é um fato verídico, por que isso? Por causa da presunção de veracidade. Em razão da presunção relativa de veracidade, até que se prove em contrário, o ato administrativo é um fato verídico. E em razão da presunção de legitimidade, até que se prove em contrário, o ato administrativo ele está de acordo com o ordenamento jurídico. Legal? É isso aqui que você tem que defender em prova. É essa ideia organizada. Então, até que se prove em contrário, por quê? Porque eu estou diante de uma presunção relativa. Se fosse uma presunção absoluta, né, não caberia a prova do contrário. E se eu estou diante de uma presunção relativa, ou seja, até que se prove em contrário, todo ato administrativo ele é verídico. Por quê? Né? Ele é um fato verídico. Por quê? Por causa da presunção de veracidade. E até que se prove em contrário, o ato está de acordo com o ordenamento jurídico. Por causa de quê? Por causa da presunção de legitimidade. Então, em razão dessas duas presunções, todo ato administrativo ele é verídico e está de acordo com o ordenamento jurídico. Ou seja, ele é um fato verdadeiro, né, e está de acordo com o ordenamento jurídico. Ele é um fato verdadeiro por quê? Porque até que se prove em contrário, o que a administração pública falou que eu fiz, eu fiz. E ele é um fato
né, ele está de acordo, né, com o ordenamento jurídico. Por quê? Porque até que se prove em contrário, o ato administrativo ele está de acordo com a lei. Lei aqui em sentido amplo, sentido de ordenamento jurídico, né? Conjunto de normas que regem um país, Estado organizado. Foi ou não foi? Foi. Então a presunção relativa, né, de, né, veracidade e de legitimidade significa dizer que, até que se prove em contrário, todo ato administrativo é um fato verídico. Presunção de veracidade. E até que se prove em contrário, todo ato administrativo está de acordo com o ordenamento jurídico. Presunção de legitimidade. Correto? Correto. E aí, pessoal, ó, deixa eu ganhar mais um espaço aqui. Lá no seu concurso, né, o examinador pode fazer a seguinte pergunta: quais são as consequências da presunção de veracidade? Ou seja, até que se prove em contrário, o ato administrativo é um fato verídico, não é isso? É. Isso aqui é a famosa presunção de veracidade. E essa presunção de veracidade, até que se prove em contrário, o ato administrativo é um fato verídico, ela tem duas consequências. Quais são as duas consequências? Primeiro, a inversão do ônus da prova. O que é a inversão do ônus da prova? Pessoal, olha para cá, ó. Em regra, como é que é o ônus da prova? Quem acusa, prova. Então, se você falou que eu peguei essa caneta aqui e levei para casa, você vai ter que provar. Ou seja, se você está falando que eu furtei essa caneta, você vai ter que provar. Legal? Porque no direito é assim, quem acusa, prova. O ônus da acusação, o ônus da prova, desculpa, é da acusação. Legal. Só que às vezes, isso aqui, ó, se inverte. E aí quem acusa não precisa provar. Quando o ônus se inverte, quem acusa não precisa provar. Exemplo típico é da administração. Então aqui, ó, a administração pública falou que eu parei o carro em cima da calçada. Ela vai ter que provar? Não. Só o fato da administração pública falar, né, que, né, a administração através de um agente público falar que meu carro estava em cima da calçada já é o suficiente. E eu que vou ter que me virar, como diz aqui no Rio, se vira, eu vou ter que me virar para provar que eu não estava em cima da calçada. O nome disso é inversão do ônus da prova. Então, na esfera administrativa, a principal consequência da presunção de veracidade é a inversão do ônus da prova. Ou seja, a administração pública vai acusar você de ter feito alguma coisa e você que vai ter que provar que não fez. Ela não precisa provar que você fez, basta ela te acusar. Legal? Perfeito. E o segundo, a segunda consequência, deixa eu botar aqui. A segunda consequência, né, da presunção de veracidade é a fé pública. Ou seja, se a administração presumidamente ela só fala a verdade, ou seja, ela só usa fatos verídicos, ela goza de fé pública. E ao gozar de fé pública, por exemplo, ela não precisa autenticar e nem reconhecer firma dos seus documentos. Basta o ato. Basta o ato administrativo para que o mesmo tenha fé pública. Ou seja, basta o agente público assinar e carimbar para que esse ato administrativo goze de fé pública. Né? Se você, por exemplo, for vender seu carro, né, e você for fazer um contrato de compra e venda do seu carro, provavelmente você vai ter que reconhecer firma da sua assinatura. Né? E se você anexar um documento, você vai ter que autenticar. Por que isso? Porque você, cidadão comum, você não goza de fé pública. Você não goza de, presumidamente, só falar a verdade. Então, em razão disso,
Tudo que você fizer, falar ou escrever vai ter que ser autenticado e reconhecido firma do que você atestou. A administração pública não precisa disso. Basta o ato. Ou seja, o agente público me multou. Ele assinou, hoje às vezes até assina de forma digital. Né? Ele assinou e carimbou, me deu na minha mão, está valendo. Ele não precisa ir num cartório autenticar e reconhecer firma. Já está valendo pela própria assinatura do agente público, ou seja, pela própria prática do ato administrativo. Então, as duas consequências, né, da presunção de veracidade são, né, a primeira, a inversão do ônus da prova. A administração pública pode acusar que, teoricamente, ela não está obrigada a provar. Legal? Quem vai ter que se virar para provar o contrário vai ser você, cidadão, você, pessoa, né, particular, e, obviamente, a fé pública, ou seja, o agente público, a administração de uma forma geral, não precisa autenticar e reconhecer firma. Basta a prática do ato para que ele comece a produzir efeitos. Legal? Legal. E aí, você já sabe, né, que em direito administrativo, as presunções, elas são relativas, ou seja, elas só se sustentam até que se prove em contrário. Legal? Legal. E eu vou para o segundo atributo. Qual é o segundo atributo? O segundo atributo é o atributo da autoexecutoriedade. Só que antes de eu avançar, eu vou te dar uma dica que vale talvez a aula. Né? Que o livro ele enrola, né? Vamos lá. Ó, a autoexecutoriedade é a consequência da presunção de legitimidade. Você lembra da presunção de legitimidade? Ou seja, significa dizer que até que se prove em contrário, o ato administrativo está de acordo com o ordenamento jurídico, ou seja, está de acordo com a lei. E se o ato administrativo, até que se prove em contrário, ele está de acordo com a lei, ou seja, ele está de acordo com o ordenamento jurídico, para ele poder produzir efeitos, não depende de ordem judicial. Ou seja, a presunção de legitimidade, ela gera a autoexecutoriedade. Ou seja, a autoexecutoriedade é uma consequência da presunção de legitimidade. E por isso, né, a administração pública não depende de ordem judicial para a prática dos atos administrativos, para praticar os atos. Então, deixa eu ver se você entendeu. Eu gosto muito disso daqui, ó. Deixa eu ver se você entendeu. Deixa eu só dar uma limpada aqui. Ó, deixa eu ver se você entendeu. Em razão da presunção relativa, também chamada em latim de presunção de veracidade, aqui, isso aqui gera duas consequências. Qual é a primeira? A inversão do ônus, né, da prova. Ficou grande, né? Deixa eu só botar um pouquinho menor isso daqui. A inversão do ônus da prova. E a segunda consequência, a fé pública. Foi isso? E a presunção de legitimidade gera também uma consequência. Qual? A autoexecutoriedade, que na verdade é o segundo atributo do ato administrativo. Ou seja, né, a autoexecutoriedade é uma consequência lógica da presunção, né, de legitimidade. E a inversão do ônus da prova, né, e a fé pública são duas consequências da presunção de veracidade. Ou seja, a presunção de veracidade gera duas consequências, quais? A inversão do ônus da prova e a fé pública, e a presunção de legitimidade gera uma consequência, qual? A autoexecutoriedade. Pessoal, isso aqui numa prova de diferenciar o aluno, não essas provas que ficam cobrando conceitos que não... Enfim, numa prova, por exemplo, onde o cara quer saber se o conhecimento de direito administrativo está na prateleira de cima, essa aqui é uma questão que geralmente costuma ser perguntada. Bom, é um item que costuma ser perguntado. Bom, tá bom. E aí vamos avançar então para o segundo atributo. O segundo atributo
é a autoexecutoriedade, ou seja, né, o segundo atributo é uma consequência da presunção de legitimidade. E o que significa dizer autoexecutoriedade? Primeiro, vamos de forma geral. De forma geral, significa dizer que até que se prove em contrário, não. Tiro até que se prove em contrário, já vencemos as presunções. A autoexecutoriedade significa dizer que, né, em regra, o ato administrativo não depende de ordem judicial para ser praticado. Ou seja, o agente público, para ele, por exemplo, me multar, ele vai me multar e não depende de ordem judicial. Às vezes, o agente público me multa e eu só fico sabendo quando eu chego em casa. 3 dias depois, quando a multa chega aqui para mim pelo correio. A verdade é essa, né? É para você também. Ou seja, a administração pública para praticar um ato administrativo, o agente público para praticar o ato administrativo, ele não depende, né, de ordem judicial. Né? E aí então ele vai praticar o ato, né, independente de ordem judicial. Tá? E obviamente, por que isso? Por que a administração pública pode praticar ato administrativo independente de ordem judicial? Por causa da autoexecutoriedade. E a autoexecutoriedade é uma consequência da presunção de legitimidade. Ok? Ok. Vamos avançar. Segundo a doutrina, a autoexecutoriedade ela tem 2 vertentes. Quais são as 2 vertentes da autoexecutoriedade? Primeiro, a exigibilidade. Ou seja, para essa vertente, a autoexecutoriedade é uma prerrogativa da administração pública e essa prerrogativa permite à administração exigir um determinado comportamento meu e seu, por exemplo. Ou seja, por exemplo, a administração pública, o agente de trânsito policial, para exigir que você saia do carro, ele não precisa de uma ordem judicial. Saia do carro, documento e habilitação, mãos na cabeça, que eu vou te revistar. Ele não precisa de uma ordem judicial para exigir esse seu comportamento. Por quê? Porque se ele é agente público e ele está te revistando, ele está praticando um ato administrativo. E esse ato administrativo goza de autoexecutoriedade, ou seja, a lei permite que ele exija de você esse comportamento, né? E esse comportamento não vai depender de ordem judicial. Da mesma forma, a executoriedade, ou seja, isso aqui é uma prerrogativa da administração pública que permite à administração adotar diretamente determinada medida. Então, olha aqui rapidinho, ó. O agente de trânsito mandou você descer do carro que ele quer revistar você e seu carro. Revistando você e seu carro, ele descobriu que o carro está com o documento vencido e você com a habilitação vencida. Só um exemplo, tá, gente? E você com a habilitação vencida. O que vai acontecer? Ele vai te multar. E essa sanção que ele te aplicou, né, essa medida administrativa que ele te aplicou, depende de ordem judicial? Não. Ele pode adotar de forma direta. Direta significa independente de ordem judicial. Então, a autoexecutoriedade, de uma forma assim bem tranquila, permite que a administração pública, o agente público, exija de você um comportamento, né, é a primeira vertente, a exigibilidade, e se por um acaso ele verificar algum ilícito, ele pode aplicar uma medida administrativa de forma direta, é a executoriedade. Por exemplo, ele pode te multar, ele pode apreender o veículo, ele pode te adverter, né? Ele pode, por exemplo, numa visão mais direta, né, ele pode tomar qualquer uma daquelas medidas, né, dos atos previstos nos atos de polícia, por exemplo. Perfeito. O nome disso aqui são as vertentes da autoexecutoriedade. Outro ponto também, que quando cai é para separar o joio do trigo, tá bom? Quando o examinador ele pergunta para você quais são as 2 vertentes da executoriedade, todo mundo guarda a autoexecutoriedade, né? Todo mundo guarda que a autoexecutoriedade é poder praticar o ato administrativo independente de ordem judicial. Isso todo mundo já sabe. Numa visão mais profunda, ele quer saber se você sabe a diferença entre exigibilidade e executoriedade. Então vamos lá, ó.
Exigibilidade é a possibilidade de exigir um comportamento. Desça do carro que eu vou te revistar. Executoriedade é a possibilidade de aplicar medidas administrativas independente de ordem judicial. Por exemplo, multar, apreender o veículo, advertir, né? Como é que se diz? Infelizmente, né? Num dado, uma visão mais ampla, cassar a habilitação. Legal? Tudo isso, pessoal, são formas que a administração pública tem de praticar uma medida, né? Uma medida diretamente, independente de ordem judicial. Isso aqui é executoriedade. Bom, tá bom. Aqui, ó. Nem todos os atos administrativos, eles têm autoexecutoriedade. Nós temos alguns atos administrativos que dependem de ordem judicial. Isso aqui é regra ou é exceção? Isso aqui é exceção. Ó, vamos ver a situação em que alguns atos administrativos eles dependem sim de ordem judicial. Vamos ver a primeira exceção, que é o caso da multa. Olha aqui, ó. Imagine você e eu, né, furei o sinal. O sinal estava vermelho e eu furei o sinal. Tá bom. O agente público, para me multar, ele depende de ordem judicial? Não, não depende. Por que que não depende? Eu vou botar aqui OJ, tá? Por que que não depende de ordem judicial? Simples, porque para aplicar a multa tem autoexecutoriedade. Tá bom. Agora, a multa chegou aqui em casa, e quando a multa chegou aqui em casa, imagine você que isso aqui, ó, é a multa chegou aqui em casa, e eu tenho 30 dias para pagar ou impugnar, não é isso? Eu nem paguei e nem impugnei, dane-se. Nesse caso, para cobrar a multa que eu não quero pagar, a famosa multa resistida, aqui, né, vai depender de ordem judicial? Aqui vai. E por que que aqui vai depender de ordem judicial? Simples, porque aqui não tem autoexecutoriedade, aqui tem. Então, a cobrança da multa resistida, ela não tem autoexecutoriedade, porque ela vai depender de ordem judicial, diferente da aplicação da multa. A aplicação da multa não depende de ordem judicial. Por que que não depende? Porque tem autoexecutoriedade. Então esse negócio da multa, que às vezes eu vejo explicando de um jeito assim, que não é o melhor jeito, a multa em si, ela tem autoexecutoriedade. Eu não vejo, eu não imagino a situação de eu furar o sinal, o agente de trânsito mandar eu parar, e lá no juízo de plantão, pegar uma ordem judicial para me multar. Isso daí nem consigo imaginar. Ele vai me multar de ofício, independente de ordem judicial. O problema é que, se eu não quiser pagar, aí sim, para a administração pública me cobrar, vai ter que movimentar a procuradoria contra mim, mover uma execução fiscal para me cobrar essa multa, porque vai depender de ordem judicial. Então, a cobrança da multa resistida, né, ela não tem autoexecutoriedade, vai depender de ordem judicial. Tá bom? Tá bom. As outras exceções, que eu vou colocar aqui as duas como duas exceções, né, são os atos de reserva de jurisdição. Professor, o que são atos com reserva de jurisdição? São atos administrativos que dependem de ordem judicial. E o melhor exemplo que eu posso dar é invadir o domicílio. A invasão de domicílio, exceto naqueles casos previstos na Constituição, tem que ter ordem judicial e cumprir durante o dia. Lembra disso? É óbvio, né? Nós estamos num Estado democrático de direito. Tem que respeitar o domicílio. Da mesma forma, a interceptação telefônica. O delegado de polícia, ele realiza lá a interceptação telefônica. Só que tem que ter ordem judicial prévia nos crimes punidos com reclusão, né? E não tendo outra medida menos gravosa. Ou seja, a interceptação telefônica e a invasão de domicílio são dois atos administrativos que geralmente são praticados pela polícia judiciária que depende de ordem judicial. Se o agente público não fizer, né, de acordo com a lei, ou seja, ele invadir um domicílio, por exemplo, sem ordem judicial, ele responde por abuso, né?
Nesse caso aqui, abuso de autoridade. Legal? Da mesma forma, interceptação, tem até pena prevista. Tem até lei específica prevista. Tá bom? Então, obviamente, os atos com reserva de jurisdição, eles não gozam, né, de auto-executoriedade. Por quê? Porque eles dependem de ordem judicial. Então, aqui, ó, vimos as exceções e, geralmente, a galera costuma explicar isso aqui de uma outra forma, dando um pouquinho de problema para compreender na prática. E aqui, ó, a gente deu uma simplificada, graças a Deus, eu tenho certeza que você entendeu. O terceiro atributo do ato administrativo, né, é a imperatividade. Né? Presta atenção aqui rapidinho, ó. Deixa eu fazer um esquema aqui para você. Ó, a gente sabe que a administração pública não depende. Ela não depende de quê? De ordem judicial para praticar o ato administrativo. A gente sabe disso. Tenho certeza que você sabe disso, você acabou de ver isso comigo. E ela também não depende da sua vontade, da sua opinião para praticar o ato administrativo. Vontade. Para praticar o ato administrativo. Que isso, professor? A administração pública, por ser manifestação de poder, por agir sempre de acordo com o ordenamento jurídico, ela não depende, de ordem judicial e nem da sua vontade, ou seja, da vontade do particular, do cidadão, para praticar o ato administrativo. Se ela não depende de ordem judicial, você viu comigo que isso aqui é a famosa auto-executoriedade, não foi isso? E se ela não depende da sua vontade, da vontade do cidadão, da vontade do particular, para praticar o ato administrativo, isso aqui é imperatividade, ou seja, a administração pública ela tem poder para, de forma unilateral, impor a sua vontade, impor unilateralmente obrigações e restrições, independente da concordância de terceiros, ou seja, independente da minha e da sua vontade. Então, por que você acha que a administração pública tem poder para chegar e falar assim, ó, você vai pagar IPVA? Por que a administração pública tem poder para falar assim, você vai pagar IPTU? Por que a administração pública tem poder para falar, você vai pagar imposto de renda? Por quê? Porque o imposto é a maior expressão da imperatividade. A imperatividade, é uma, como é que se diz? É uma prerrogativa da administração que permite à administração impor a sua vontade. E o imposto é a melhor forma de eu te dar exemplo de imposição de vontade. Porque se o imposto não fosse imposto, ele fosse proposto, você não pagaria, por exemplo, IPVA. Imagine você que ao invés de ser IPVA, fosse PPVA. Proposta de pagamento sobre veículo automotor. Se ao invés de ser um imposto fosse proposto, você pagaria? Eu não pagaria. Se chegasse para mim aqui um boleto, já deve ter até chegado, já deve estar lá no banco lá para pagar, mas um boleto para eu pagar o IPVA 2024, e ao invés de ser um imposto fosse me proposto, ou seja, o Estado falasse para mim, o Estado aqui do Rio, olha Luiz Eduardo, você quer pagar uma verba em cima da sua propriedade de veículo automotor? Eu ia falar, não, tá maluco? Por quê? Porque se fosse proposto e não imposto, eu não pagaria. Por isso que o imposto é uma das melhores formas da administração pública demonstrar a sua imperatividade, o seu poder de impor de forma unilateral obrigações e restrições para quem? Para terceiros. Quem são os terceiros? Eu e você, a coletividade. Eu e você, a coletividade. Então, por isso que a administração pública tem poder para, independentemente da sua vontade, mandar você parar o carro e revistar seu carro. Se o agente de trânsito chegar para você e falar para você assim, ó, para o carro que eu vou revistar, e você fala, eu não quero, ele vai falar, quer sim, cara. Porque eu quero, eu, administração, eu, agente público, eu tenho poder para te impor. Você vai parar o carro que eu vou revistar. E por que isso? Porque a administração pública, ela goza de
né, além da alta executoriedade, ela goza de imperatividade, ou seja, ela tem poder para impor a sua vontade. Legal? E aí, pessoal, ó, em resumo, que eu estou falando com você aqui 24 horas, né? A administração vai impor sua vontade. Só que aí a doutrina, ela fala o seguinte, ó, é manifestação do poder extroverso do Estado. Estado aqui, né, no sentido de administração pública, ou seja, criar obrigações para si e para terceiros. Ou seja, a administração pública, ela tem, né, o famoso poder extroverso. Por quê? Porque a administração pública, ela cria obrigações para si própria. Então, por exemplo, o chefe, o prefeito, por exemplo, chega para um secretário, o presidente chega para um ministro e fala assim, ó, eu quero até tal dia isso aqui. Ou seja, a administração está criando obrigações internas, obrigações para si próprio. Então, o presidente chegou para o ministro da Justiça e eu quero, até fevereiro, um relatório completo das organizações criminosas que atuam na região sudeste. Tá bom. O presidente criou para o ministro uma obrigação interna. Agora, a administração pública também tem poder para criar obrigações para terceiros. Por isso que a gente fala que é poder extroverso. Extra para fora, para dentro, é lógico. A administração que obrigações todo dia para ela mesma. Legal? Mas também cria para fora obrigações para mim e para você, para terceiros. E a gente chama isso aqui, ó, de poder extroverso. Porque se a administração gozasse de poder introverso, ela só geraria obrigações para si própria. Isso aqui, ó, no direito administrativo brasileiro, não é a regra. A regra é que a administração pública exerça um poder, né, extroversamente, ou seja, que ela crie obrigações, né, para si própria, mas também para terceiros. Então, por exemplo, quando a administração pública cria obrigação, né, dos comércios pagarem uma taxa, né, no prazo de 15 dias, né, isso aqui, obviamente, né, é uma obrigação gerada para terceiros. Quando a administração cria, né, o dever de você, numa determinada estrada, respeitar um radar de 60 km por hora, não pegou aqui, respeitar um radar de 60 km por hora, ela está criando obrigação para terceiros, não para ela. Então, obviamente, a administração pública, ela cria obrigações para si própria e para terceiros, ou seja, na administração pública, a manifestação do poder dela é de forma extroversa. Ela cria obrigação para si e para terceiros. Legal? Né? Aí tá, né? Exemplos de atos que não têm imperatividade. Olha aqui, ó. Nem sempre o ato administrativo, né, ele vai ter imperatividade. Nós temos, né, algumas exceções em que os atos administrativos não vão ter imperatividade. Basicamente são essas, ó. Os atos enunciativos e os atos negociais. Calma, que você vai estudar comigo as espécies de ato administrativo. Calma. Né? Mas basicamente são esses, ó. Os atos enunciativos e os atos negociais. Os atos enunciativos são, né, as certidões e os atestados. Estou dando exemplo, tem vários. Mas basicamente esse, né? Então, por exemplo, o que de imperativo tem a sua certidão de nascimento? Nada. Ou seja, com a sua certidão de nascimento, a administração pública está impondo a vontade dela? Não. Ela só está declarando que você nasceu e nasceu vivo no dia tal, na hora tal, no hospital tal ou na casa, no endereço tal. Um atestado que atesta que você, né, não tem condições de trabalho, você é servidor. Né, você não tem condições de ficar em pé, você é policial, por exemplo. O que isso tem de obrigatório? Nada. O médico só atestou, né, que você não tem condições de ficar em pé. Agora, se isso vai gerar algum direito, aí a administração pública tem que analisar, tem que passar por uma comissão, etc, etc, etc. Então, via de regra, os atos enunciativos e os atos negociais, como, por exemplo, uma licença, elas não geram nenhum tipo de obrigação. Elas não são imposição de manifestação de vontade do Estado. Nelas, o Estado reconhece ou declara alguma coisa. Legal? A gente vai estudar todos eles, pode ficar calmo. Mas guarda isso aqui, ó, que geralmente os atos enunciativos e negociais,
eles não têm imperatividade, tá bom? E por fim, o quarto e último atributo é o atributo da tipicidade. Esse aqui é o mais fácil de todos. Significa dizer que para a prática do ato administrativo, ele deve estar previsto em lei. Ou seja, o ato administrativo, para que ele possa, como é que se diz, ser praticado, ele tem que estar previsto em lei. Inclusive tem até uma máxima, né? Eu explico muito para meus aluninhos, quando já estão aprovados, e vêm conversar comigo sobre alguma coisa. Ó. Se está previsto em lei, sim, você faz. Aí se for vinculado, você faz e ponto final. E se for discricionário, você analisa bem, faz a melhor escolha, analisando conveniência e oportunidade, mas faz. Agora, se não está previsto em lei, não faz. Não faz por quê? Porque vai faltar tipicidade, e faltando tipicidade, você está praticando um ato que não está previsto em lei. Se ele não está previsto em lei, você vai ofender a legalidade. E essa regra não tem exceção. A ofensa à legalidade é uma regra que não tem exceção. Ou seja, se não está previsto em lei e você faz, isso aqui ofende a legalidade. E a ofensa à legalidade não tem exceção. Não dá para você falar assim, eu ofendi a lei, mas isso aqui está certo. Não tá, cara, não tá. Por isso que isso aqui, essa regrinha, esse atributo, ele não tem exceção. Por quê? Porque se tiver previsto em lei, eu faço. Se não tiver previsto, senta, descansa e não faz. Porque se você fizer, você vai arrumar problema. Em última análise, você praticou abuso de poder e improbidade. Legal? Sem falar da possibilidade até de ver um crime aí. Ou seja, não está previsto em lei, não faz nada, porque senão você vai arrumar problema. Está previsto em lei, faz. De acordo com a natureza do ato, se vinculado ou discricionário. Tá bom? E com isso a gente termina, antes de vermos as espécies do ato administrativo, com isso a gente termina os atributos do ato administrativo. Vamos relembrar? Vamos entrar numa revisão? Olha aqui, revisão. O ato administrativo, então, ele tem 4 atributos. O primeiro atributo é a presunção relativa. Presunção até que se prove em contrário. De veracidade e de legitimidade. A presunção relativa de veracidade diz que até que se prove em contrário, todo ato administrativo é um fato verídico. Todo agente público fala a verdade e não mente, até que se prove em contrário. E a presunção relativa de legitimidade significa dizer que até que se prove em contrário, todo ato administrativo está de acordo com a lei, está de acordo com o ordenamento jurídico e de forma ampla. Alguns doutrinadores falam que está de acordo com o ordenamento jurídico está de acordo com a lei, com o interesse público e ter sido praticado por um agente competente. Eu prefiro dizer está de acordo com a lei em sentido amplo, é o mesmo que está de acordo com a presunção de legitimidade. O segundo atributo é a autoexecutoriedade. Significa dizer que até que se prove em contrário, a administração tem poder para praticar o ato administrativo independente de ordem judicial, não é isso? Não. Tire esse até que se prove em contrário. Estou falando isso porque todo mundo que manda dúvida para mim para esclarecer, bota até que se prove em contrário na autoexecutoriedade. Até que se prove em contrário é só na presunção, que é a presunção relativa. Na autoexecutoriedade, o melhor conceito é assim, em regra, todo ato administrativo pode ser praticado independente de ordem judicial. Em regra, por quê? Porque eu te mostrei que tem exceções. Por exemplo, a interceptação telefônica tem que ter ordem judicial, porque é um ato que depende de reserva de jurisdição. Legal? Legal. E eu também te falei que a autoexecutoriedade ela tem 2 vertentes, né? A administração pública, quando ela age com autoexecutoriedade, ela pode, como é que se diz, impor um comportamento, nós chamamos isso de exigibilidade, e ela pode aplicar uma medida, independente de ordem judicial. Isso aqui é executoriedade. Então, a autoexecutoriedade, dentro dela tem exigibilidade e executoriedade. Exigibilidade é o poder de impor uma conduta, executoriedade é o poder de impor uma medida administrativa, sem a necessidade de uma ordem judicial. Impor de ofício. Legal? Legal. E aí você viu comigo o atributo da imperatividade, ou seja, a administração pública ela tem poder para impor a sua vontade, independente da opinião minha, sua, opinião de terceiros. A administração tem poder para impor a vontade dela sobre a gente. Por isso que a administração pública tem poder para mandar você pagar imposto, tem poder para mandar você descer do carro, tem poder para mandar você parar o carro. Por quê?
que ela tem poder para impor a vontade dela, independente da nossa. Obviamente que a gente sabe que nem todo ato administrativo goza de imperatividade. Eu dei o exemplo dos atos negociais e dos atos administrativos, né, enunciativos, negociais e enunciativos, que são exemplos de ato administrativo, de administrativos que não gozam, né, de imperatividade. Legal? E por fim, o atributo da tipicidade, que é aquele atributo que diz que para você, agente público, praticar um ato administrativo, antes tem que estar previsto em lei. Se não tiver previsto em lei, você não faz. Se tiver previsto, você faz. Não está previsto em lei, você para. Está previsto em lei, você age. E essa regra não tem exceção, já que se admitíssemos exceção ou exceções à tipicidade, admitiríamos exceções à legalidade. Nós estamos num Estado democrático de direito. De direito, nós não admitimos, né, exceções ao cumprimento da lei. Por isso, a tipicidade é um atributo que não tem exceção. Lembre-se, para você, agente público, praticar um ato administrativo, tem que estar previsto em lei. Legal? Já te convido para o próximo bloco. E havendo qualquer dúvida, pode mandar aqui para a gente. Próximo bloco, VaptVupt, eu começo. Espécies de ato administrativo. Estou voltando.